Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando este tempo que é chamado, desde a Idade Antiga da nossa fé, como o tempo da mistagogia, o tempo da experiência com o ressuscitado. Nós vamos escutando estas leituras e nós vamos permitindo também que no hoje da história nós façamos um encontro pessoal com o ressuscitado, que se revela a nós na palavra, no pão partilhado, entregue, oferecido pela nossa salvação neste altar, na vivência da fé que nos irmana. São todas maneiras de vivermos uma experiência real e atual com o Cristo redivivo, como escutamos no Evangelho. Por isso que Santo Atanásio, a respeito deste tempo, vai dizer que o tempo pascal são 50 dias que se tornam como um só dia de Páscoa. Um grande dia de alegria, espalhado por estes 50 dias que vão nos levar da Páscoa do Senhor até o Pentecostes, quando concluímos este período litúrgico. Neste tempo, como eu dizia, nós vamos aprender com aqueles que fizeram a experiência do encontro físico com Jesus ressuscitado, qual deve ser a nossa postura diante do anúncio pascal.
E é por isso que o tempo pascal tem uma peculiaridade em relação aos demais tempos litúrgicos, porque nos outros tempos litúrgicos da igreja, o advento, o comum, a quaresma, nós vamos sempre escutar na primeira leitura trechos do Antigo Testamento, que se tornam efetivos, que se cumprem no Novo. Por isso sempre uma leitura do Antigo e do Novo Testamento. Mas neste tempo da Páscoa, nós não vamos escutar as leituras do Antigo Testamento. Ouvimos 7 na Vigília Pascal e depois, ao longo do tempo pascal, não ouvimos mais. Por quê? Porque agora nós vamos escutar a experiência da comunidade com o Cristo ressuscitado, narrada de modo especialíssimo nos Atos dos Apóstolos. Como eles viveram, assimilaram, experimentaram a força do ressuscitado depois da sua ascensão aos céus. E qual foi a postura que hoje nos narrou Lucas, pela descrição dos Atos dos Apóstolos, dos primeiros cristãos, que deve ser também a nossa? Primeiro, a vida litúrgica constante, frequente, real na vida dos cristãos. Nós não vamos escutar nos Atos dos Apóstolos a palavra, eles iam à missa todo domingo. Eles escutavam primeiro as leituras e depois partiam o pão. Mas isso está implicitamente presente na primeira leitura, com 4 comportamentos que resumem a vida litúrgica dos cristãos descritos nos Atos dos Apóstolos. Eles escutavam o ensinamento dos apóstolos, eles participavam da fração do pão, eles viviam a comunhão de vida, eles estavam unidos na oração. Traduzindo para hoje, Lucas diria, eles se reuniam como comunidade, a palavra estavam em comunhão, koinonia, eles escutavam a palavra, o que os apóstolos tinham a dizer, falar a respeito de Jesus, explicar sobre a sua experiência com o ressuscitado, eles partiam o pão e depois estavam juntos na oração. É isso. É o que nós fazemos, com palavras diferentes, eles faziam. E o Evangelho completa a ideia de que já existe um dia para isso. São João começa dizendo no seu Evangelho que era no primeiro dia da semana que os discípulos estavam reunidos. E depois ele segue, 8 dias depois estavam novamente reunidos em casa. É o domingo. Os cristãos têm dia, têm culto, têm uma vida assídua de fé. E isso também serve para nós como forma de fazermos a experiência com o ressuscitado. Você quer encontrar o ressuscitado hoje? Não abandone a igreja nos domingos. Não relativize a importância de celebrar a fé para fazer qualquer outra coisa que nos pareça prazerosa, importante. O mais importante é encontrar o Senhor. O mais importante é ouvir a sua palavra. O mais importante é recebermos o pão que continua sendo partido no altar para a nossa salvação. E é por isso que a igreja manteve desde os primórdios da sua celebração litúrgica um gesto que nós fazemos em cada celebração. Se vocês observam, ao longo, um pouco antes da comunhão, o padre parte a hóstia. Por que ele parte a hóstia? Porque nós partimos a hóstia? Para significar que aqui nós estamos realizando o gesto de fração do pão. Que aqui nós estamos celebrando a mesma Eucaristia que Jesus mandou, os apóstolos entenderam e celebraram, e a igreja continua celebrando na história. Nós estamos unidos por este fio da história que nos coloca diante do mesmo Senhor. Depois, outras atitudes que nós vemos no texto. Os discípulos viviam não simplesmente a liturgia, mas eles viviam da liturgia. O que segue a leitura dizendo? Que eles eram notáveis em sinais e prodígios.
A fé celebrada se tornava também uma fé vivida, expressada nos comportamentos do cotidiano. E estes atos extraordinários não se restringem a ações milagrosas. Nós sabemos que Pedro fez milagre, levantou o paralítico lá na Porta Formosa, e tantos outros milagres podemos atribuir aos apóstolos. Mas a leitura não coloca nenhum. Quais poderiam ser estes sinais prodigiosos? Talvez alguns tão simples, que às vezes podem nos fazer parecer insignificantes, mas na atitude de fé se tornam extraordinários. O que a leitura fala que eles faziam? Eles faziam caridade, eles tomavam refeição com alegria e simplicidade, eles eram estimados por todos. Que sinais bonitos que o ressuscitado espera de nós. Que nós aprendamos a traduzir nos comportamentos mais simples do nosso cotidiano a nossa esperança pascal, que, como dizia Pedro na segunda leitura, é uma esperança que não murcha e não se mancha, que não é corrompida pela decrepitude deste mundo, por aquilo que aqui acaba, mas é uma esperança que permite ver Deus nas coisas mais simples. Aquilo que muitas vezes nós relativizamos, aqueles que muitas vezes nós desprezamos, aquilo que muitas vezes nós descuidamos, é cuidando, é percebendo, é fazendo o bem que nós damos um belo testemunho do ressuscitado. As pessoas querem ver o ressuscitado amanhã, nos ambientes do nosso trabalho, nos nossos assuntos mais corriqueiros. É isso que os discípulos faziam. Eles deixavam a luz pascal iluminar o seu cotidiano, e ali o ressuscitado se fazia presente através do testemunho dos discípulos. Por isso que a leitura concluía que a comunidade crescia, porque a fé cresce mais do que por proselitismo, a fé cresce por atração, e a atração vem do testemunho. Quando nós nos dispomos a viver com autenticidade, quando não somos como Tomé no início do Evangelho, cético e até mesmo cínico, mas pelo contrário somos testemunhas, a fé cresce. Primeiro porque ela está gigante no nosso coração. E isso é possível de notar. Então, olhando para o Evangelho, nós encontramos a terceira característica da igreja ressuscitada pelo Senhor, porque visitada pelo ressuscitado. Primeiro, Jesus entra onde os discípulos estavam. Eles estão com as portas trancadas. Estão aparentemente escondidos, mas um coração irrequieto, coração angustiado, tinham medo de ter o destino tal e qual do Senhor Jesus, uma morte vergonhosa, humilhante. Jesus entra, rompe com as barreiras físicas e existenciais impostas pelos discípulos. Entra no lugar do medo, do trauma, da frustração consigo e com a comunidade. Por isso que tem um ausente. Entra naquilo que tirava a paz e dá um dom precioso. Quais serão as primeiras palavras do Senhor? A paz esteja convosco. E daqui a pouco vai dizer de novo, no mesmo contexto, a paz esteja convosco. E por isso nós somos levados a pensar que aquilo se tratava mais do que uma saudação formal. Os judeus costumavam se saudar assim, shalom, que é equivalente a essa expressão, a paz esteja convosco. Mas o fato de Jesus, no mesmo contexto, repetir duas vezes, mostra que não é só um oizinho costumeiro, mas é um dom do ressuscitado. O que pode nos tirar a paz? O que tem nos tirado a paz? O que tem nos tirado a alegria? Jesus quer entrar justamente aí.
Situações que muitas vezes nós temos dificuldades até de partilhar, de falar, de nos abrir, de falar numa direção espiritual, de contar a quem nós confiamos. É aí, justamente neste momento que falta ressurreição nas nossas vidas, que o ressuscitado intervém, entra a partir da experiência da fé, com força, com uma ação extraordinária, que vence as barreiras impostas por nós mesmos, e quer dizer: a paz esteja convosco, quer deixar o seu dom, para que nós redescobramos a alegria. Jesus dá a paz, e o texto diz que os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Para alguns este movimento é mais rápido, outros estão mais duros, como Tomé, que está ausente da comunidade. O que esta ausência de Tomé revela? Revela que há muitos que por alguma situação acabaram abandonando a fé. E como eu dizia, se tornaram cínicos e céticos. O que é o ceticismo? É a incapacidade de acreditar na verdade. O que é o cinismo? É a incapacidade de acreditar na bondade. Tanto que ele não acredita no testemunho dos seus irmãos de comunidade. Vocês viram o Senhor? Eu não acredito. Se eu não colocar as mãos nele, primeiro ele diz: se eu não vir, depois ele acrescenta, como quem está afobado: se eu não ver, não, se eu não colocar o dedo, ver é muito pouco. Quantos de nós acabamos assim também? Desacreditados na verdade, desacreditados na bondade, e isso nos faz desacreditar em nós, na nossa própria capacidade de santidade, na nossa própria capacidade de fazer o bem, na nossa própria capacidade de nos unirmos a Cristo. Jesus ensina a comunidade a ter o que com Tomé? Misericórdia. Percebam que no primeiro relato, Jesus dá aos apóstolos autoridade para perdoar pecados. Isso aqui é uma indicação bíblica do sacramento da reconciliação. Mas quando os apóstolos aprendem a perdoar os pecados, ensinam a igreja a ser misericordiosa. Porque o fruto de uma experiência real com a reconciliação da igreja é sermos também perdoadores como Deus nos perdoa. Por isso que Tomé está ausente, mas depois ele é acolhido. Não é só Tomé que precisa ser curado. A comunidade também precisou ser curada para acolher Tomé de volta, depois da sua incredulidade. E é isto que faz a nossa igreja ir para frente. A nossa igreja não progride porque nós somos inerrantes, porque nós erramos muito. Se nós criarmos na nossa cabeça um ideal de comunidade perfeita, nós não vamos aprender o que é a misericórdia, que é ter paciência nas imperfeições. Esse é o terceiro dom do ressuscitado. Então a comunidade precisa aprender a acolher o imperfeito, porque o perfeito teve paciência com ela e visitou-a nos seus medos, nas suas angústias, na sua tendência à apostasia. E é por isso que Tomé é acolhido como expressão concreta da misericórdia operada na comunidade. E na misericórdia nós crescemos. Porque a misericórdia não é uma ocasião de nos acomodarmos, porque Deus sabe que somos pecadores. A misericórdia é a oportunidade de nos convertermos, porque Deus sabe que nós podemos ir muito além do pecado. Sabia isso em relação a Tomé, que ele podia passar da incredulidade à fé, e de fato passou. E Deus sabe isso de nós, que nós podemos passar de uma situação ruim para uma melhor, quando nos propomos e quando a graça de Deus nos visita. Por isso que sejamos nós uma comunidade pascal. A palavra Páscoa significa passagem. Uma comunidade que não se estagna, que não se acomoda, que não se justifica nos seus erros, mas que quer de fato com Jesus passar da morte à vida, passar do pecado à graça, passar das trevas à luz, passar da incredulidade à fé, como aconteceu com Tomé no Evangelho de hoje.